Programa O D da Questão. Um oferecimento. Unikitchen. M2 Marmoraria. Ana Abelha. Piso Prime. Eu voltei agora pra ficar, porque aqui é meu lugar. Oh, Roberto Carlos, sempre nos salvando para apresentar o entrevistado de hoje, Vitor Lippe. E eu voltei agora para ficar na Câmara Federal. Ele está sendo taxativo. 2016 não é o candidato do PSDB. Vai cumprir o seu mandato lá no Congresso Nacional. Papo muito gostoso, né? Falando desse fervor de Brasília e da sucessão de 2016, o deputado Vitor Lippe. Você é meu convidado. Vamos lá? Dentro da questão de hoje, com o deputado federal Vitor Lippe. Seja bem-vindo, obrigado pela presença. É uma satisfação, Deda, estar aqui com você mais uma vez para a gente falar sobre política, né? A gente sempre fala que política é fundamental, vamos falar sobre ela, né? Antes de falar de política, eu vou falar de uma questão pessoal sua. Você tirou esse recesso para operar o olho, como é que tá? Estou quase bom, meu olho direito ainda que está um pouquinho vermelho, etc., mas acho que mais alguns dias eu já estou 100% recuperado. Você tem aí quase uma década lidando com isso, né? Eu tive, meu olho é meu fraco, né? Mas eu tenho cuidado bem dele, então está tudo sob controle. Está enxergando longe? Tá, tudo bem. Está enxergando bem, graças a Deus. Então tá bom. Deputado, vamos começar a falar daquilo que está fervendo, está premente, que é a eleição municipal do ano que vem. Né? Eu sempre disse que, desde que eleito, você meio que deixa no ar se é ou não é candidato, e na última entrevista na Rádio Ipanema, foi muito taxativo que não é candidato a prefeito, é isso mesmo? É isso mesmo, Deda. Eu entendo que eu quero fazer bem feito as coisas e fazer as coisas com vontade. Eu, quando fui secretário da Saúde, eu procurei me empenhar bastante, procurei ser o melhor secretário que eu pude ser, procurei planejar, quer dizer, você tem aquele sonho que você quer realizar. Eu acho que isso é importante, você tem que ter motivação, né, para você fazer bem feito as coisas. E eu estava muito empenhado naquela época, não estava preocupado com carreira política, nada disso, porque a saúde pública é algo apaixonante mesmo, porque é algo tão importante para a sociedade, para as pessoas, né, tem uma dimensão social tão grande. E foi bom, a gente conseguiu bastante coisa, as pessoas se ajudaram muito, acho que foi um momento positivo do crescimento do Sistema Único de Saúde aqui. E depois veio o desafio de ser prefeito, também foi quase uma missão, porque eu não queria ser candidato, mas naquela época talvez fosse a oportunidade, a única garantia de dar continuidade às políticas públicas que a gente vinha trabalhando junto com o Renato naquela época, eu fui secretário do Renato. E então eu me senti, vamos dizer, responsável por ser o candidato. Eu não era desejo pessoal meu, até porque eu não gosto, eu falo de novo, eu não gosto de campanha, eu não gosto. Tem gente que adora campanha. Você era vice, né? Lembrar disso. Eu era vice, mas no fim, com a questão da cassação, o partido entendeu que teria que ser eu, e aí, bom. E aí foi ótimo, também eu já conhecia bem a prefeitura, conhecia bem a cidade, não tive surpresa nenhuma, continuei o trabalho, acho que foi bom. Conseguimos também uma boa avaliação, e acho que foi um trabalho bastante positivo. Depois eu fui para o Parque Tecnológico, a gente criou o Parque Tecnológico, muita gente ainda não entendia a importância do parque, ele é estratégico, é fundamental para Sorocaba, para a região, para o estado de São Paulo e para o Brasil, né? É uma tendência hoje mundial de trabalhar essa questão da economia do conhecimento, da inovação tecnológica, isso é fundamental para dar suporte para a indústria e para as riquezas de um país. Então eu trabalhei nesse projeto um ano também com muito entusiasmo e fui eleito deputado federal recentemente, no final do ano passado. Fiquei meio preocupado no começo, porque eu falei, será que depois de tantos anos no Poder Executivo, que a gente tem tanta coisa para fazer, para executar, será que Brasília não é muito diferente? Eu até brinquei com a minha esposa, é capaz de eu ficar com depressão lá, vamos ver, né? Mas no fim eu tive uma surpresa positiva, eu senti que a Câmara tem muitos espaços, muitas oportunidades, que tem muita discussão política, mas ela também tem
ela tem qualidade técnica, ela tem muitas equipes especializadas em saúde, em educação, em ciência e tecnologia, em planejamento, e eu tenho participado de várias dessas comissões com muito entusiasmo, porque tive o aprendizado aqui do que o Brasil precisa, o que as regiões brasileiras precisam. Então eu tenho feito um trabalho muito técnico lá e tenho aprendido muito. Eu acho que como prefeito eu trabalhei muito para executar. Agora é uma fase de conseguir mais informações. Eu estudo muito, eu tenho lido muito mais do que eu lia quando eu era prefeito, porque aqui era muito prático, você tinha que executar, então você tem que motivar as equipes, você tem que dar foco, você, né, tem que manter o entusiasmo e executar as coisas. Lá é diferente, é um trabalho muito mais intelectual. Você tem que estudar muito, você tem embates, você tem locais de discussão, de fóruns, e você com a finalidade de fazer novas propostas para o Brasil. E lá eu estou gostando muito. E eu assumi um compromisso com a região. Então eu entendo que a minha missão é essa, não é ser candidato a prefeito. Pelo menos agora. Não, não é agora. Tem que cumprir meu mandato, né? Tá certo. Com a nossa região. Agora, diante desse quadro, né? Quer dizer, você fala com entusiasmo aí desse papel de deputado. E já está aí há 2 anos e tanto longe da prefeitura, mas a prefeitura não é difícil sair de um prefeito, né? Você falou da questão da saúde. Você enfrenta várias questões da justiça, uma delas é essa da saúde, do tal fura-fila, né? Isso é uma coisa que pesa no homem público? Eu acho que a gente que está na vida pública, você fica exposto, quer dizer, imagine que nós fazíamos 3.000, 4.000 licitações por ano. Aí o Tribunal de Contas não concorda com uma cláusula que você coloca, eu não, a equipe da prefeitura que tem que elaborar. Cada processo licitatório tem centenas de páginas e dezenas de exigências. E cada um é diferente do outro, porque é um objeto diferente do outro. Às vezes você não tem uma concordância, o Tribunal de Contas considera aquilo irregular, porque a prefeitura ou quem elaborou o edital entendia que aquilo era importante para aperfeiçoar a melhor seleção, e aí o Tribunal de Contas acha que aquilo é restritivo, porque exigiu muito ou exigiu muito pouco. É uma dificuldade. Você passa por dezenas e dezenas de pessoas que fazem auditoria, então você acaba tendo muitos questionamentos, apesar de você trabalhar muito, com seriedade, com honestidade, com uma transparência de princípios, você passa a ter muitos problemas. Então, e nós tivemos aqui em Sorocaba esse questionamento do tal do fura-fila, que na verdade não teve nada, não tinha nada de imoral nem nada disso, mas foi colocado para a sociedade ou para o promotor de um jeito que parecia que eu estava fazendo... Privilegiando o político. Parecia isso. Então, obviamente, que o promotor, pelas informações que ele recebeu, ele moveu uma ação que nós estamos esclarecendo, até porque era um serviço aberto que atendia todo mundo, atendia quem era encaminhado pelo vereador, mas não é encaminhado pelo vereador, a pessoa tinha um pedido médico e ele procurava o vereador, como pede para o vereador para cortar a árvore, para asfaltar a sua rua, e o vereador falou, olha, vai até a prefeitura, vai lá na Secretaria da Saúde, ele ia, e aí tinha que passar por um médico, quer dizer, tudo tinha um encaminhamento médico, uma avaliação médica, e assim como todos os outros encaminhamentos da cidade, então não havia privilégio. Bom, a gente vai chegar no intervalo. Antes, uma última questão relacionada a esse tema aqui de Sorocaba, e a gente vai falar dessa missão de deputado. Logo no começo da administração Panunzio, muita gente dizia o seguinte, o Lippe carregou no final e deixou uma herança ruim. E isso o Panunzio nunca falou, você sempre defendeu desse tipo de cobrança. E na última entrevista na rádio, de algum modo, você acaba admitindo isso quando você disse que o Panunzio teve muitos problemas no início do governo, mas que agora está resolvendo e que você acha que ele é um candidato competitivo para a reeleição e aí externa seu apoio. O que de fato acontece no início de governo? Olha, eu tenho convicção, felizmente, nós fizemos uma transição do governo muito boa. Nos últimos 3 meses, as equipes do Panunzio estiveram com as nossas equipes e eu tinha um maior interesse, eu lutei muito para a eleição do Panunzio, porque eu tinha convicção de que muita coisa importante que nós fizemos deveria ser continuado na área da saúde, do meio ambiente. Você lembra dos resultados, a gente estava em primeiro lugar na educação básica do Brasil, entre todas as cidades com mais de 500 mil habitantes, tivemos o maior número de prêmios
prêmios ambientais do Estado de São Paulo e o destaque nacional e internacional. Nós fizemos o maior complexo viário do interior do Brasil, fizemos a maior cooperativa de egresso do sistema prisional, né? A primeira cidade a ter um plano diretor de ciclovias, né? Nós tivemos uma série de ações de importância, o parque tecnológico, as bicicletas públicas gratuitas, né? Nós ampliamos, né? Mais do que dobramos o número de parques da cidade. Quer dizer, a cidade teve avanços, nós fizemos várias políticas inovadoras na área da educação, quer seja da questão da saúde emocional, empreendedorismo, escola em tempo integral, roteiro educador, teve muitos avanços. Então, lógico, eu queria que isso continuasse, e eu entendo que o Panuzio era a pessoa da continuidade, porque ele é bem preparado, uma pessoa honesta, uma pessoa que tinha uma experiência muito grande de vida pública, é do meu partido. Então eu me empenhei muito, né? E deixei a prefeitura nas melhores condições possíveis. Eu volto a dizer aqui, não teve herança maldita nenhuma, pelo contrário, segundo a avaliação do pessoal da Prefeitura, da Secretaria de Finanças, eu vou falar aqui do Alexandre Previato, que trabalhou quase 40 anos na Prefeitura, ele falou, nos últimos 40 anos, o único prefeito que deixou dinheiro para o prefeito seguinte foi você. Ele falou, foi a nossa administração. Então nós deixamos 84 milhões de reais, que totais e 24 milhões livres para usar para qualquer coisa. Então estava tudo saneado, tudo equilibrado. Eu acho que o Panuzio o Panuzio teve problemas na questão do lixo, porque ele teve dificuldades da nova contratação, ele fez uma contratação emergencial e ele queria fazer uma nova licitação para colocar os containers. Não sei, cada um vai buscar alternativas. Ele achou melhor, entendeu naquele momento, pelo comportamento da empresa, que ele deveria romper com a empresa, né? O lado bom é que você rompeu com a empresa, o lado ruim é que isso cria uma dificuldade de transição muito grande. Então, é difícil, isso trouxe um desgaste, a questão dos containers, aquela coisa toda que todo mundo viu. Aí ele vai falar, não, ele queria o melhor, é lógico, né? Então, ele teve essas dificuldades. Teve a dificuldade com a Santa Casa, quer dizer, não é só a Santa Casa de Sorocaba, todas as Santas Casas do Brasil estão com problema. Eu fiz uma avaliação agora das Santas Casas da região, todas elas estão com intervenção, todas. Ou passou para a Prefeitura, ou passou para o Estado, ou está... Bom, enfim, todas elas... Os problemas que tiveram não são... Aí o que aconteceu? Foram acumulando, o problema da Santa Casa foi sendo acumulado, a gente passava um recurso, foi ajudando e tal, mas chegou uma hora que a Santa Casa não conseguia mais pagar os médicos. Aí, pô... Diante de não conseguir pagar os médicos, volto a dizer, é um problema conjuntural, mas essas coisas foram ampliando, até porque os repasses do governo são muito baixos, por isso que há uma dívida de mais de 4 bilhões das Santas Casas do Brasil, e nunca se ouviu falar de um fechamento tão grande de Santas Casas nos últimos 10 anos no Brasil. Então, o que aconteceu? Sorocaba também foi afetada, assim como a Santa Casa de São Paulo, a Santa Casa de Santos, a Santa Casa de São Roque, e assim sucessivamente. Pode pegar todas as Santa Casas da região, e de Itu, que já passou para o Estado, a de Itapetininga e assim por diante. Então, e aí ele entendeu que deveria fazer uma intervenção. Entendi. Ele poderia ter aumentado os recursos? Talvez sim, havia um problema de relacionamento, e aí isso trouxe desgaste, houve mais gastos. Foram dificuldades não que ele quisesse, não que você deixou, não, de forma nenhuma. Ficou claro. Mas eu acho que ele está agora numa fase boa, ele está conseguindo superar essas questões da Santa Casa, que melhorou o atendimento. Eu já soube aí que ele também superou a questão agora da contratação da nova empresa para colocar os containers. A cidade está cada vez mais limpa novamente, enfim, eu acho que ele está fazendo um esforço muito grande, até pela seriedade que ele tem, de fazer o melhor governo, e eu acredito que esse terço final do governo dele, eu não tenho nenhuma dúvida que ele vai se superar bastante, até porque tem trabalhado muito. Tá certo. Bom, a gente estendeu um pouquinho nesse primeiro bloco, né, vai para um rápido intervalo, mas pelo menos aí matamos essa questão local e a gente volta falando com o deputado Vitor Lippe sobre o Congresso Nacional. Até já. Ana Abelha. São 14 anos participando das histórias mais lindas, de sonhos realizados, dos melhores momentos da vida de tantas pessoas. Temos na lembrança cada cliente que, nesse tempo, nos ajudou carinhosamente a escrever a nossa história também. Ana Abelha, uma doce escolha.
Avenida Mário Campolim 570 no Campolim, em Sorocaba. Telefone 3212-4545. Visite nossa loja. M2 Marmoraria, 10 anos de compromisso com a beleza e a sofisticação. Rua Mário Tami 52, no Jardim Além Ponte, próximo ao Extra Santa Rosália. Fone 3237-3030. Visite o nosso site m2marmoraria.com.br. Deputado Vitor Lippe, fim de recesso, olho operado e pegando fogo no Congresso. O que vai acontecer com o Eduardo Cunha lá? Olha, eu acho que tem um lema hoje do PT, né? Sempre é possível piorar, porque não é possível, né? A gente vê a situação. Olha, eu já fui governo, enfim, o PSDB já foi governo. Agora, a crise que eles estão passando, e não tem fim, parece que é uma coisa, uma eternidade de problemas mas que crise graves. Que o senhor fala? Porque a gente tem uma crise econômica, uma crise econômica, uma crise política e uma questão que permeia as duas, né? Que é uma ação judicial, né? Então, o senhor está falando de crise política. A crise política que é originada, obviamente, nessa falta de credibilidade do governo. E a falta de credibilidade não é só a Lava Jato. A Lava Jato é um elemento muito forte, porque ela é uma questão criminal, né? Ela mostra que houve efetivamente um crime organizado, uma rede organizada para desviar dinheiro público, né? Através das empreiteiras que prestavam serviço na Petrobras e agora no setor energético, e agora os outros, vem aí BNDES, etc. Então, havia uma coisa organizada. É diferente de em outros governos. Existia um funcionário que foi corrupto lá, um outro aqui. Não, você via que era uma coisa organizada, tinha percentual organizado, era tudo muito, era profissional, vamos dizer assim, uma coisa institucionalizada. Então, nunca nós vimos isso, está todo mundo muito assustado. Você vê que a Graça Foster, quando saiu da Petrobras, ela falou, olha, a questão da propina e da corrupção trouxe prejuízo de 86 bilhões de reais. Aí ela foi mandada embora, entrou agora o Bedini lá e disse o seguinte, não é 86 bilhões, são 6 bilhões. Em quem você acredita? Então, você vê, ninguém acredita mais nos números do governo, né? Na época da campanha falou uma coisa, era outra, a inflação está alta. O senhor usou uma expressão agora há pouco que foi o seguinte, que nunca a gente viu isso antes. E a argumentação do PT é porque antes os governos escondiam e sempre existiu. Ele vai falar isso, é óbvio, né? Mas aí está aí o esclarecimento da questão. Nós nunca vimos, por exemplo, Deda, uma usina, ou sei lá, vamos dizer, uma obra da Petrobras, está previsto custar 4, 5 bilhões, fica em 20 bilhões. Aí eles resolvem fazer estruturas, por exemplo, para fazer as usinas, as refinarias Premium 1 e 2, num lugar que não deveria ser feito. Abandonaram, perderam bilhões de reais. Foram comprar lá no exterior, foram comprar uma usina nos Estados Unidos, que valia provavelmente, no máximo, aí, 100, 200 bilhões, eles pagaram 1 bilhão e poucos de dólares. Quer dizer, a gente vê coisas absurdas. Você vai falar, não, houve não houve. São números absurdos. Normalmente, a legislação brasileira permite, ou pelo menos aceita, que você possa aumentar em até 25% em aditivo do valor da obra. Eles estão aumentando 1, 2, 3 vezes, 300%. O que o senhor está dizendo é que é incompetência ou é bandidagem, claramente? Os dois, porque é o seguinte, onde você tem corrupção, você abre se você tem compromisso com quem está construindo, Deda, é muito complicado. Eu acho que isso cria uma suspeição absoluta e ninguém está acreditando mais nesse governo. E, os empresários não acreditam, os economistas não acreditam, a população não acredita. Você vê as pesquisas aí mostrando que quase 80% dos brasileiros não confiam nesse governo. O senhor já disse mais uma vez que é a favor do impeachment da presidente por essas razões aí, entre outras. Porque eu acho que a melhor forma da presidente Dilma ajudar o Brasil é ela sair. Porque se ela sai, a gente melhora tudo. Porque imagina se você tem um governo que vai ainda durar mais, ou sei lá, se durar mais 3 anos e meio, quando ninguém acredita. As pessoas não confiam na Dilma, não confiam no governo dela e sabem que existe uma rede de corrupção, um aparelhamento. As pessoas não acreditam, mas a regra está indo para trás. Mas a regra não é
constitucional não vale. Está eleito, deixou de confiar, tem que esperar a próxima eleição. Não vê perigoso mudar essa regra no meio do jogo? Eu acho que não é mudar a regra. Por exemplo, o presidente Collor, ele foi cassado, vamos dizer, houve o impeachment dele e foi considerado democrático. A população apoiou isso e a maioria do Congresso. Hoje nós temos a mesma situação. A maioria da população quer que mude, o Congresso quer que mude e existem denúncias gravíssimas diante desse governo. Mas não tem nada do ponto de vista da legislação. Aí depende. O seguinte, sabe por quê? Sabe qual é a argumentação do PT? Ela só pode responder por esse governo que começou agora no dia 1º. Mas peraí, ela foi presidente. A lei que diz isso, que a pessoa tem que responder pelo seu governo, ela foi criada antes de ter reeleição. Então, ela já vinha como presidente. Será que ela não responde pelo governo anterior? E aí tem pedaladas fiscais, tem a crise da Petrobras. Será que ninguém vai ser responsabilizado pela Petrobras? Quando acontece um escândalo num município, o prefeito é responsabilizado. Quando existe um escândalo no estado, o governador é responsabilizado. Quando existe um escândalo, mega escândalo de corrupção no Brasil, na Petrobras, que ela escolheu as pessoas, ela e o Lula escolheram para estarem lá, que tem um crime organizado, que ela é a beneficiária, ela e o Lula, porque receberam esses recursos para as eleições e para o partido dela, dizer que ela não sabia, que ela nunca ouviu falar, ela foi presidente da Petrobras, foi presidente do Conselho da Petrobras e ganhava mais do que 30 mil reais, e a informação que você tem, eu tenho e todo mundo tem, é que ela é gerentona, ela quer saber tudo, ela não sabia de nada, ela não sabe que teve superfaturamento, ela não sabe que houve uma compra absurdamente prejudicial aos cofres, ela não sabe que as pessoas estão lá, estão ajudando os partidos, ela é beneficiária não apenas do recurso que foi levado para o partido dela, para as eleições dela, mas também da rede de apoio política, né? Ela tinha que ter maioria no Congresso, os partidos que ela distribuiu diversos espaços de poder para que esses partidos ficassem calmos e votassem com ela. Você acredita que ela não sabia disso? Ô Lula, o que você acha? Sinceramente, é impossível. Agora, a gente está chegando ao final, infelizmente, caminhar, né, para tirar Dilma junto com o Eduardo Cunha não é fácil. Né? Bom, eu concordo com você que ali nós não estamos entre anjos, né? Talvez a discussão seja difícil, mas de qualquer forma, eu entendo que hoje nós estamos numa situação muito difícil. Veja o desemprego, né? E eu não confio nos números do governo. Eu peguei agora, até trouxe, acho que deve estar aí nas minhas coisas. Só a Telecom, a área de telecomunicações do Brasil, disse o seguinte, que ela desempregou nesse ano 420 mil pessoas. E o governo diz que ao todo, entre todas as áreas, indústria, comércio, telecom, etc., foram 500 mil pessoas. Você acredita nesses números? Eu não acredito. Só a Petrobras deve ter, pelo menos, criado 200, 300 mil desempregadas, por conta, inclusive, das empresas grandes, da Camargo Correia, da Odebrecht, da OAS, etc., que estão todas paradas essas obras. Eles não estão pagando esses funcionários. Quer dizer, nós estamos com um desemprego monstro, que o governo diz que é pequenininho, que não tem inflação. Nós estamos numa situação gravíssima. E o culpado disso tudo é o povo brasileiro? Não, é o governo Dilma e o governo PT. Eu entendo que tem que trocar. É a única forma de melhorar o Brasil, é muito simples, quer dizer, aí você vai falar, não, e a democracia? Ué, não é democracia? Se o Congresso entende que existe gravidade nessa situação, que existe dolo, que existe má fé em tudo isso que aconteceu, que isso não foi uma coincidência e nem foi um tsunami que passou, um vento que prejudicou, foi um crime organizado que beneficiava o governo, o partido e as eleições da presidente da República também. Portanto, isso para mim está muito claro que a maior beneficiária são essas pessoas que há anos se beneficiam. Eu acho que trocar o governo é absolutamente patriótico, não é obviamente, atentar contra a democracia. É buscar um novo caminho, lógico, e não é um golpe, não, vamos botar alguém. Não, faz de novo a eleição. Dá oportunidade para a população que está frustrada, que está assustada, que está prejudicada, que está empobrecendo por conta da inflação alta, está perdendo o seu poder aquisitivo, está com medo de ser desempregada. Enfim, tudo vai mal. Bom,
qual é o desejo da população e do Congresso e da maioria do Congresso? Eu espero que se efetive. Agora o governo vai tentar achar todas as formas de, vamos dizer assim, mudar o comportamento da Câmara Federal, certo? Porque depende da Câmara. Não depende. Mas ver os movimentos de rua, as pesquisas brasileiras, ninguém está fazendo isso como um golpismo, muito pelo contrário. E eu acho que é com aquele sentimento que a gente quer o melhor para o Brasil. E para sair dessa, só trocando. Bom, foi uma conversa gostosa, mas que acabou rápido com o deputado, tem vários assuntos para falar, a gente não falou, né? E o que eu de fato desejo, Vitor, é que a gente tenha equilíbrio, né? Eu acho que você está convicto nas suas ideias, acho que quem está ouvindo em casa, se tem um pouquinho de sentimento, concorda com você, mas eu fico com medo porque não é uma coisa simples, vai haver uma resistência e eu acho que compor e a gente ter uma transição até 2018 seria melhor para todo mundo. Sim. Do ponto de vista de estabilidade democrática, principalmente nessa questão econômica do dia a dia das pessoas. Não vai ser, não é simples, né, esse processo. Enfim, parabéns pelo seu trabalho e sucesso. Imagina, pena que não deu para falar de outros assuntos, mas eu volto aqui depois e queria cumprimentar você e agradecer a oportunidade e deixar um abraço a todos os ouvintes. Bom, um desses assuntos que a gente se compromete a falar é na questão das telecoms, onde você tem atuado. Bom, a gente vai para um rápido intervalo e volta já aí com café rapidinho. Ana Abelha. São 14 anos participando das histórias mais lindas, de sonhos realizados, dos melhores momentos da vida de tantas pessoas. Temos na lembrança cada cliente que, nesse tempo, nos ajudou carinhosamente a escrever a nossa história também. Ana Abelha, uma doce escolha. Avenida Mário Campolim 570, no Campolim, em Sorocaba. Telefone 3212-4545. Visite nossa loja. M2 Marmoraria, 10 anos de compromisso com a beleza e a sofisticação. Rua Mário Tami 52, no Jardim Além Ponte, próximo ao Extra Santa Rosália. Fone 3237-3030. Visite o nosso site m2marmoraria.com.br. Essa foi a entrevista com o deputado Vitor Lippe. Falamos bastante, né, desse fervor do Congresso, sucessão de 2016, e chegou a hora do café gostoso. Olha, esse café com Donizete Moreira e a filha Ana, encontrei na Padaria Real, muito legal o carinho de vocês. Com a Jussara de Lima Carvalho, né, secretária municipal do meio ambiente, hoje aí comandando na América Latina inteira o movimento do meio ambiente. E com a Cris Rubner, a Cris do Arara, que fez aniversário aí no começo de agosto. Com todos vocês, esse café gostoso de hoje. Eu voltei pras coisas que eu deixei. Eu voltei. Você assistiu o D da Questão, um oferecimento Unikitchen, M2 Marmoraria, Ana Abelha, Piso Prime. Você meio que deixa no ar se é ou não é candidato, e na última entrevista na Rádio Ipanema foi muito taxativo que não é candidato a prefeito. É isso mesmo? É isso mesmo, Deda. Eu entendo que eu quero fazer bem feito as coisas e fazer as coisas com vontade. Quando fui secretário da Saúde, eu procurei me empenhar bastante, procurei ser o melhor secretário que eu pude ser, procurei planejar, quer dizer, você tem aquele sonho que você quer realizar. Eu acho que isso é importante, você tem que ter motivação, né, para você fazer bem feito as coisas. E eu estava muito empenhado naquela época, não estava preocupado com carreira política, nada disso, porque a saúde pública é algo apaixonante mesmo, porque é algo tão importante para a sociedade. Papo muito gostoso, né, falando desse fervor de Brasília e da sucessão de 2016, o deputado Vitor Lippe, você é meu convidado. Vamos lá? Eu voltei pras coisas.
Dentro da questão de hoje, com o deputado federal Vitor Lippe. Seja bem-vindo, obrigado pela presença. É uma satisfação, Deda, estar aqui com você mais uma vez para a gente falar sobre política, né? A gente sempre fala que política é fundamental. Programa O D da Questão, um oferecimento Unikitchen, M2 Marmoraria, Ana Abelha, Piso Prime. Eu voltei agora pra ficar, porque aqui é meu lugar. Oh, Roberto Carlos, sempre nos salvando para apresentar o entrevistado de hoje, Vitor Lippe. E eu voltei agora para ficar na Câmara Federal. Ele está sendo taxativo. 2016 não é o candidato do PSDB. Vai cumprir o seu mandato lá no Congresso Nacional. Sociedade, para as pessoas, né? Tem uma dimensão social tão grande. E foi bom, a gente conseguiu bastante coisa, as pessoas se ajudaram muito. Acho que foi um momento positivo do crescimento do Sistema Único de Saúde aqui. E depois veio o desafio de ser prefeito, também foi quase uma missão, porque eu não queria ser candidato, mas naquela época talvez fosse a oportunidade, a única garantia de dar continuidade às políticas públicas que a gente vinha trabalhando junto com o Renato naquela época, eu fui secretário do Renato. E então eu me senti, vamos dizer, responsável por ser o candidato. Eu não era desejo pessoal meu, até porque eu não gosto, eu falo de novo, eu não gosto de campanha, eu não gosto. Tem gente que adora campanha, vou falar sobre ela, né? Antes de falar de política, eu vou falar de uma questão pessoal sua. Você tirou esse recesso para operar o olho, como é que tá? Tô quase bom, meu olho direito ainda que está um pouquinho vermelho, etc., mas acho que mais alguns dias eu já estou 100% recuperado. Você tem aí quase uma década lidando com isso, né? Eu tive, meu olho é meu fraco, né? Mas eu tenho cuidado bem dele, então está tudo sob controle. Está enxergando longe? Tá, tudo bem, está enxergando bem, graças a Deus. Então tá bom. Deputado, vamos começar a falar daquilo que está fervendo, está premente, que é a eleição municipal do ano que vem. Eu sempre disse que, desde que eleito,